estamos. Bom, falando um pouquinho, então, no geral, eu acho que, primeiro, parabenizar todos aqui, eu acho que, considerando o cenário político que nós temos, as pessoas, elas acreditarem que a luta coletiva, ela é importante, e se predisporem a fazer essa luta, ela é essencial, vocês são um diferencial da nossa sociedade, e é aquela que a gente vai trabalhar para conquistar cada dia mais direitos, cada dia um melhor espaço. Então, acho que parabenizar a todos e a todas aqui. Eu queria falar um pouquinho da Caixa, a gente até falou um pouquinho dos delegados sindicais, mas eu tinha entendido que a gente iria falar um pouquinho dos bancos. Mas, assim, eu vou falar rapidamente, então, com relação à Caixa, a gente teve um diferencial com relação às nossas negociações. Quando a gente começou os debates com a empresa, a Caixa não tinha ainda colocado quais seriam os problemas que nós teríamos, que seria vislumbrado, tanto que as primeiras 3 rodadas de negociação, em todas elas nós questionamos o que a Caixa, a gente avançaria, né, o que a gente manteria dos direitos, e em todas as reuniões a Caixa nunca falou nem que tiraria e nem que manteria. A partir do momento que a gente começou a debater saúde Caixa, que era um dos assuntos mais importantes, mas não em lista de prioridades, porque todos os nossos direitos são importantes, mas considerando o cenário colocado, era um dos debates prioritários que nós tivemos esse ano. A partir dessas negociações é que a Caixa começou a avançar também em outros debates, né, o que a gente permaneceria ou não. Mas a gente teve aquele entrave com relação à saúde Caixa. No total, a Caixa apresentou 9 propostas, e a última, na avaliação da comissão de empresa, foi a melhor, considerando o cenário. Eu acho que um dos questionamentos que as pessoas têm é por que aumentou o saúde Caixa? Bom, o saúde Caixa, ele teve um reajuste, então a gente não teve uma alteração com relação a aumento por aumento, a gente teve um reajuste para chegar nos 30%, porque o mais importante que a gente avaliou nessa campanha foi a gente conseguir manter, mesmo com a mudança da estrutura do plano de saúde, a correlação 70-30, onde a Caixa paga 70% ainda dos custos do nosso plano de saúde. Outra coisa importante no avanço da negociação é a questão da gente, o ano que vem ter um GT para a gente tratar especificamente com relação ao saúde Caixa. Inclusive, a Caixa só pode fazer qualquer alteração no nosso plano a partir de 2022, se tiver consenso nesse grupo, e a partir disso também na mesa de negociação, porque a gente pode pensar alternativas para o nosso plano de saúde. Uma das coisas que a gente, pelo menos no CONECEF, onde a gente faz debate específico com relação ao nosso plano, as condições de trabalho no geral, muitos colegas, eles cobram, por que o nosso plano não tem pais, mães, familiares, como, por exemplo, tem a CACI? Bom, a gente pode pensar em alternativas para ter isso a partir de 2022. Então, o grupo de trabalho que foi criado, ele serve justamente para isso, para a gente pensar alternativas, que o nosso plano ele esteja sustentável ao longo prazo. Então, foi também um avanço importante. A gente conseguiu manter na mesa de negociação a PLR social, e aí é um outro questionamento que também vários colegas têm feito. A Caixa, até porque se a gente pensar no nosso lucro, diferente do Banco do Brasil e de outros bancos, a Caixa ela sempre paga o teto da PLR. Esse ano, até para a Caixa poder pagar além do que seria a PLR da FENABAN, a PLR básica, para chegar na PLR social, ela teve que pedir autorização do SESC para fazer essa extrapolação. E o que o SESC, que é o nosso governo, determinou? Que para poder a Caixa pagar a PLR social, a PLR como um todo teriam restrições. E qual que seria essas restrições? O máximo que o empregado Caixa pode receber são 3 remuneração básica. Aí o pessoal fala, injusto? É super injusto. Mas, assim, nós da comissão de empresa avaliamos que, mesmo com essa trava, era importante manter a PLR social, porque todos vão acabar recebendo. Se a gente tirasse a trava, nem a grande maioria dos empregados não conseguiria receber nenhuma remuneração, justamente porque o nosso lucro ele é abaixo do que a Caixa poderia pagar nessa distribuição. Então, a avaliação da comissão de empresa, nesse cenário, é que valia a pena ter essa restrição, considerando que todos os empregados vão receber mais do que se tivesse só PLR social. Além disso,
A gente então manteve todos os demais direitos e incluímos agora para quem tem jornada de 8 horas, vai poder fazer a pausa de 30 minutos, era uma demanda também de vários empregados, e também a questão do parcelamento de férias em 3 vezes. É claro que esses dois últimos vão depender da questão da Caixa atualizar o normativo e o sistema. E assim, uma coisa que eu também esqueci, que é importante referente à saúde Caixa, que a gente entende que é uma vitória, é um passo importante na igualdade entre os empregados, é a questão da inclusão dos colegas que hoje não têm plano de saúde. Isso é importante para todos os empregados terem o mesmo direito, mas principalmente que isso também ajuda a ter sustentabilidade do nosso plano de saúde. Então, eu acho que esses assuntos, conhecer os ACTs dos bancos, conhecer a convenção coletiva, ele é primordial para nós, e quando eu falo nós, é nós aqui, todo mundo que está aqui na sala, para a gente debater com os colegas, porque para as pessoas elas entenderem qual a importância de uma campanha nacional, elas só vão entender se elas conhecerem o que está em jogo. E, infelizmente, com o governo que nós temos, tudo está em jogo o tempo inteiro. E, falando no geral da convenção coletiva, uma coisa que foi ganho para todos nós é que está reconhecido hoje no acordo coletivo a jornada de 6 horas para os bancários e que o trabalho vai funcionar de segunda a sexta-feira. Nos finais de semana, continua a jornada extraordinária. Eu acho que isso é um importante avanço, porque do ano passado para este, nós já tivemos 2 MPs que queriam alterar a nossa jornada de trabalho. Então, hoje nós temos essa garantia, mas é claro, se surgir medidas provisórias aí que venham a prejudicar a nós, a CONTRAF, o Comando Nacional, a FENAI e todas as entidades vão continuar lutando, porque o que interessa é a manutenção dos direitos. Acho que é isso, gente. Depois eu deixo aí para a gente entrar no debate. Obrigada. Boa noite, Lyndon Johnson. Boa noite a todos. Eu já sou um pouco mais conhecido aqui de todos, né? Um abraço para todas as mulheres, o nome aqui da minha amiga Magali, da Silvana, tem outro da Paula, vou deixar por aqui, da Renata também, Patrícia e todas as demais. E em todos os homens eu vou aqui saudar o companheiro Seu Cício, que está aí com a máscara, mandando uma mensagem muito boa. O Seu Cício, que às vezes a gente pensa que é um personagem, não, mas é um militante, é um lutador, é um bravo, um guerreiro, né? E é um emblema de uma pessoa que a gente se inspira para poder, né, utilizar nas mesas de negociações. A gente lembra de uma pessoa tão caricata quanto ele e lembra que a nossa missão é ser guerreiro mesmo. Um grande abraço, Seu Cício, e todos os meus companheiros aí da Paraíba. Lyndon Johnson, falando aqui, uma posse de delegados sindicais, então já parabenizo a todos aqui pela nova posse, pelo novo mandato, né? Isso é a confiança que seus colegas em cada unidade de trabalho têm em vocês, né? O delegado sindical, ele é tão importante quanto o dirigente do sindicato, né? Ele que conhece a demanda do local de trabalho, então não é o dirigente que passa lá uma vez, é o delegado sindical que está lá todo dia. Então, ele conhece os colegas mais do que o dirigente sindical e ele pode e deve, né, transmitir as mensagens que é assim que a gente fecha a campanha salarial. Então, tudo que a Fabi falou, né, veio daquilo que a gente absorve lá no local de trabalho, passa para o dirigente, para o delegado, vai para um congresso, no caso da Caixa Conecef, né, no caso do Banco do Brasil, Congresso dos Funcionários do Banco do Brasil, Congresso dos Funcionários do Banco Nordeste, Conferência Nacional, todos os congressos. E a gente faz uma minuta de reivindicação. Então, é importante esse momento, né? Eu sei que se não fosse a pandemia, a gente estaria lá na sede do sindicato, lá na quadra, lá no momento festivo, né? O pessoal da Paraíba sabe fazer muito bem isso. Meu vereador Marcos Vinícius aí, Marcos Henriques, que pode falar isso melhor, né? Ele gosta bastante desses momentos, sempre, né, está lá presente. Então, essa a importância. E não só essa importância, que os acordos coletivos de trabalho dos 3 bancos federais que estão aqui hoje representados por mim, pela Fabi
pelo João Fukunaga, trazem uma parte específica sobre vocês, delegados sindicais, né, onde coloca não só a estabilidade, mas uma forma democrática de eleição, né, e parâmetros para que a gente possa colocar, né, as agências bem representadas, os locais de trabalho bem representados por vocês. E agora, puxando um pouquinho do Banco Nordeste, eu sou funcionário do Banco do Brasil, mas eu acompanho a mesa de negociação do Banco do Nordeste, né? Sou nordestino do Ceará, né? Agora radicado em São Paulo, e junto com meu amigo que está barbado aí, o Robson Luiz, né? A gente faz uma negociação que tem características diferentes, né? Ao contrário do que o João falou, o Banco Nordeste é um banco que não quer saber do teletrabalho. E isso nos dá uma dificuldade para a mesa, porque é difícil fazer o Banco Nordeste entender a importância do teletrabalho nesse momento de pandemia. Mas eu fico feliz que a gente conseguiu assinar um acordo de trabalho específico sobre o teletrabalho, né, postergando, né, as condições que estavam postas até o fim da MP, né, para o fim do ano. Eu não estou comemorando a MP antes que as pessoas pensem isso. Eu estou comemorando porque a gente vai poder permitir, mesmo após o fim da MP, né, e o Banco do Nordeste fez esse acordo, a Caixa também fez, os bancos privados também fizeram, né, e vai permitir que a gente possa colocar, deixar as pessoas ainda em home office, pelo menos até janeiro, né? Isso vai depender dos decretos de extensão ou não, né, das medidas acautelatórias. Mas o Banco Nordeste, principalmente, porque ele já tinha um cronograma, já tinha não, ele ainda tem, né, até o dia 21, um programa de retorno de 100% das pessoas às agências. E com este acordo, a gente vai poder permitir que as pessoas, né, em negociação direta, infelizmente não foi automático, como um acordo coletivo, dizer que todos estão em teletrabalho, mas vai permitir que a gente possa, né, postergar, principalmente para as pessoas que estão em grupo de risco, o teletrabalho. Eu digo isso como a importância, porque quem é do Banco Nordeste sabe que o BNB, ele não possui o mesmo rol tecnológico que o Banco do Brasil, por exemplo, ou que a Caixa. Então, ele tem sofrido um pouco com isso, né? Os bancos argumentaram que com o fim da MP eles não tinham mais a segurança jurídica de deixar essas pessoas em teletrabalho, não tinha um lastro de segurança. Esse acordo ele dá um pouco de segurança para os bancos e para os trabalhadores para poderem acompanhar mais tempo em casa. Então, o Robson vai ter a tarefa, depois de elencar os companheiros e as companheiras que precisam ainda desses home office e através da negociação local aí na Paraíba, né, deixar essas pessoas de grupo de risco, né, em teletrabalho. Mas foi uma negociação, Lyndon Johnson, bem sui generis, né? Os congressos apontam as suas principais reivindicações. E o Congresso dos Funcionários do Banco Nordeste, muito sabiamente, todos os funcionários presentes lá, apontou como principal item de campanha para esse ano a renovação dos acordos. Então, eu posso até dizer que foi uma campanha vitoriosa no Banco do Nordeste, porque além de renovar os acordos, né, a gente conquistou essa mesa de teletrabalho. Dia 18 agora, nós vamos instalar um grupo de trabalho específico para tratar dessa questão do teletrabalho no Banco Nordeste, e a gente teve algumas vitórias pequenas, mas que são demandas antigas dos trabalhadores, como a paridade nos comitês de ética, né, vai ter uma revisão agora do plano de CV, que não está no acordo, mas o banco vai indicar na reunião do conselho, né, uma revisão desse plano que é pedida há muito tempo, que é o plano de previdência deles. Nós temos também, né, o aumento das bolsas de estudo, né, o banco financiava 70%, agora vai financiar até 100% das bolsas de estudo, né, de pós-graduação, graduação, e temos também, e o Robson sabe bem disso, né, uma batalha muito grande, não foi aprovada pelo SEST,
mas o banco vai operacionalizar a licença, né, para aqueles casais que tiverem um natimorto. Ele vai operacionalizar administrativamente isso, né? No momento final, inclusive, tinha saído da campanha, o próprio Robson pediu uma atenção maior nisso, né? E vai ser operacionalizado, né? De forma administrativa, né? Porque, embora a gente tenha no acordo a garantia da licença de até 8 dias para, né, para o falecimento de um parente seu, né? O natimorto ele não tinha certidão de nascimento e o banco não dava licença, né? E isso era uma demanda que também era bem trazida por muito tempo pelos colegas. Ao contrário da Caixa, Fabi, o Banco Nordeste tem um plano de saúde que está superavitário, que não tem problemas, né, em questões legais, como no caso a CGPA 23, né? É um plano saudável e tudo, mas que a gente está aqui orando e vigiando todos os dias, preocupado com a manutenção dele dessa forma, né? Os funcionários no passado, eles já fizeram algumas alterações estatutárias que permitiram, né, o banco estar numa situação de uma certa tranquilidade durante até o fim desse governo. E para finalizar, para deixar que eu quero, a minha intenção maior é escutar e poder responder, e não falar sem ser demandado, né? Eu queria dizer, né, o que o João falou da dificuldade, o que a Fabi falou de dificuldade, das coisas que a gente tenta, uma campanha que a gente teve que se mobilizar, né, para renovar acordos, né? É importante, vereador Marcos Henrique, citar neste momento, né, que vocês, delegados sindicais, têm que lembrar de quem é o culpado disso. Porque se fosse outro governo, a gente estava brigando nesse momento, inclusive, né, por outras condições, não só a renovação. Então, é culpa, sim, do companheiro e da companheira, do colega bancário que está lá na agência, que apertou 17, confirma. Você tem que lembrar para ele. Então, se ele estiver chorando no momento desse, não tem outra coisa, manda ele fazer a arminha e gritar mito. Porque, para ele, este acordo foi a maior vitória da história dele. Porque ele não merecia, inclusive, ter os direitos dele garantidos, porque os colegas lá do Correio que fizeram dancinha e pediram voto por 17 estão perdendo 64 itens de benefícios, certo? O plano de saúde dos Correios está totalmente quebrado e sem solução. Nós estamos falando para um carteiro que ganha R$ 2.000, ter que pagar quase R$ 1.000 de plano de saúde. Ou seja, eles vão deixar o plano de saúde. Então, é bom lembrar os porquês, né? Então, quando o movimento sindical apontou, e o companheiro Marcos Henriques, ele tem um papel de frente nisso, porque ele colocou a cara a tapa muitas vezes, né, para dizer o seguinte, estão dando um golpe, o golpe não é na Dilma, é no você, trabalhador. Essa é a conta que a gente paga hoje. Quem vai no self-service sabe muito bem o que eu estou falando. Né? Eu até brinco aqui que antigamente eu ia no self-service e o cara controlava a mistura, como a gente dizia lá no Ceará, que é a carne, o frango e tudo. E aí até dizia, o cara tá lá no self-service, tá controlando o arroz, viu? Então, dólar caro, gasolina caro, plano de saúde caro, direito trabalhador menor, redução de salário em outras categorias, na nossa ainda não. Tudo isso, porque lá em 2016 foi uma, duas, três panelas para dizer que tinha que fazer um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. E ele está entregue aí até hoje, né? A campanha nacional dos bancários não estava desligada disso, né? Por isso que este acordo, né? Eu até discordo um pouquinho do Lyndon Johnson, ele foi melhor do que a gente esperava, porque eu consultei vários colegas bancários, a gente fez várias pesquisas, né? As pesquisas indicavam que os companheiros que estão lá trabalhando não esperavam reajuste esse ano, mas esperavam apenas a manutenção de seus direitos. Então é importante lembrar disso tudo, né? Vocês são militantes, como todos aqui nesse grupo, e eu vou ficar aqui esperando os questionamentos de
Bom, gente, eu queria primeiro agradecer toda a diretoria, todos os colegas aqui. Eu acho que é um momento novo que nós estamos vivenciando. E assim, aceito convites de conhecer a Paraíba, porque é um lugar que eu ainda não conheço. Mas eu queria reforçar, gente, que assim, eu sei que tem alguns que têm críticas com relação à campanha, a gente até ouve, e eu participo de bastantes grupos, seja no WhatsApp, seja no Facebook, mas, assim, eu acho que o acordo que nós fizemos, e principalmente na Caixa Econômica, ele foi o melhor acordo possível. Eu acho que é importante fazer o enfrentamento? Depende. Se o enfrentamento ele vier a nos prejudicar, realmente isso é interessante para os trabalhadores, para a classe trabalhadora, porque eu acho que a gente tem que pensar primeiro no cenário que nós estamos colocados, nós estamos com um governo que detesta pessoas, que detesta cidadãos e que tira direito dos trabalhadores, e a gente teve outras categorias que fizeram campanha no mesmo período que nós e não tiveram nenhum tipo de reajuste. E assim, a partir de agora, com o nosso avanço, porque eu entendo que manter os direitos e conquistar, mesmo que pouco, é conquista, nós somos referência para as demais categorias. Então, acho que isso é importante. Nós temos que ter unidade enquanto classe trabalhadora. E aí a importância da gente ter uma central única dos trabalhadores, que a gente tem que pensar maior do que só na nossa categoria. A gente tem que pensar enquanto sociedade, enquanto trabalhadores que somos. Eu acho que uma coisa que eu queria colocar, primeiro, falar para o Manaíra, que eu acho extremamente importante, Manaíra é a agência, né, o Luiz, extremamente importante a questão das mulheres. Eu acho que se a gente tem 1/3 das mulheres, que foi o número que você colocou aqui, a gente tem que avançar mais, mas o avanço não é só estimulá-las, é dar espaço para que elas tenham, dar subsídio para elas. Porque, assim, eu falo por mim, eu tenho filho e eu moro sozinha, eu tenho complicações. Se o meu sindicato, a minha confederação não me dá oportunidade, eu não tenho como ocupar o espaço, por mais que eu queira. Então, eu acho que essa questão de levar mulheres para o movimento, sejam delegadas ou sejam diretoras, também passa de todos os companheiros darem todo esse auxílio, porque as mulheres precisam de apoio. Assim, é claro que o empoderamento também passa por nós, porque não é o homem que vai me empoderar, eu é que vou ocupar também o meu espaço. Até porque um debate que a gente faz mais amplo, e assim, com todo respeito aos companheiros e camaradas, mas assim, a mulher tem que ser muito mais estudada, tem que ter muito mais coisas do que um homem, porque homem, perdão, pode ser qualquer um. Não, mulher para ocupar espaço tem que ter isso, tem que ter aquilo. E até as pesquisas que são feitas pelo DIEESE mostram que as mulheres, para ocupar o mesmo espaço, têm que ser muito mais estudadas. E na categoria bancária, claro, com exceção aqui que a gente fala de bancos públicos, as mulheres ganham menos. Então, assim, a revolução, e aí coloquei até no chat, passa por ser feminista. E os homens têm que ajudar isso, porque só as mulheres, se a gente só debater na nossa micro bolha, a gente não avança. Os homens têm que entender que o papel deles e a desconstrução a gente faz todos os dias, seja com relação ao feminismo, seja com relação a qualquer tipo de preconceito. Porque, assim, a gente não pode desassociar que, por mais que aqui tenham pessoas que têm mais consciência, a gente reproduz muito preconceito. As mulheres reproduzem muito machismo. Então, assim, eu acho que esse espaço de debate é extremamente importante para a gente avançar, que às vezes a gente não percebe o que estamos fazendo, mas que conversando, de pouquinho em pouquinho, a gente melhora, a gente amplia, a gente cresce. E aí, nessa linha, eu acho que... é claro que eu vou colocar como exemplo, mas eu posso colocar outros exemplos. As mulheres ocuparem o espaço de poder, elas terem uma referência, também ajuda a elas crescerem mais. E assim, hoje o Comando Nacional, ele é coordenado por 2 grandes mulheres, a Giovândia e a Ivone. E aí, assim, a gente não pode esquecer que vários colocaram aqui, o golpe foi feito contra uma mulher. Talvez se fosse um homem ocupando, não tivesse acontecido da forma que aconteceu. Mas, assim, são coisas para a gente avaliar. Nessa linha, eu também acho, eu gostei de alguns discursos aqui, eu acho que todos nós, independente de estar ou não no sindicato, nós somos seres políticos. Quando a gente acorda, a gente escolhe se a gente vai colocar o pé direito ou o pé esquerdo no chão.
a gente é influenciado e a gente influencia outras pessoas. Então, não dá para desassociar o que nós fazemos da política. Eu posso não colocar partido A, B ou C, mas todos nós somos seres políticos. Mas, assim, enquanto seres políticos e pensando na sociedade que nós queremos, é extremamente importante que nós votemos em pessoas que reflitam a sociedade que nós queremos. A gente não quer uma sociedade que o pouco seja para pouco, o muito seja para poucos e pouco para muitos. A gente quer justamente o contrário, que todos tenham os mesmos direitos. Daí eu reforço a importância de ter pessoas como o Marcos Henriques ocupando os espaços que podem dialogar e trazer essas conquistas, não para uma categoria, mas para toda a sociedade. E aí, na linha do que a gente fala muito, voto tem consequência. Então, a gente tem que dialogar com todos os colegas e reforçar aqui que eu acho que o que precisar, a comissão de empresa, ou mesmo eu pessoalmente, estou à disposição, eu converso muito com as meninas aqui que procuram, e assim, acho que a gente dialogando, a gente avança. Eu não acho que, conforme um companheiro colocou, eu não acho que eu ou o João, nós somos ponta, nós somos responsáveis. Eu acho que nós somos conjunto, porque o que vocês demandam é o que a gente leva, nós somos representação. Eu não penso sozinha. O que a gente pautou na Caixa, BB, BNB ou qualquer outro banco, foi construído em conjunto com todos os trabalhadores, porque é esse o tipo de representação que eu acredito. Eu conversando com um, com o outro, a gente levar, porque aí, levando a pauta de reivindicação, a gente pode crescer, melhorar o espaço de trabalho e termos coisas melhores, porque a pauta do sindicato é justamente fazer o equilíbrio entre empresa e trabalhador, porque o trabalhador seja respeitado, porque o trabalhador tenha condições de poder trabalhar e aí sim, vender a sua força de trabalho e a partir disso receber. Então, eu acho que é uma coisa muito cíclica, mas que dias melhores vêm, eu acredito nisso, acredito que a nossa campanha, ela foi a melhor possível, o acordo de 2 anos dá oportunidade para a gente poder conversar mais com os colegas e fazer essa politização tão importante que a gente precisa para daqui a 2 anos as pessoas votarem em alguém que seja melhor, que pense nos trabalhadores e que não faça essa opressão e esse fascismo que está colocado. Então, eu queria finalizar terminando com isso. Acho extremamente importante, assim, a gente cobra dos delegados? Cobra, mas eu também acho que o sindicato tem que ter a responsabilidade de municiar todos e todas com informação, porque aí também não dá para o sindicato, o delegado sindical, trabalhar se ele também não tiver, ele é o elo, mas então acho que o sindicato municiando, todos avançam. Então é isso, gente, eu queria agradecer aqui o espaço, e aí uma última coisa que eu queria só, eu não diria corrigir, se eu discordo de você com relação que a gente saiu, eu não diria devendo, perdendo, na questão do saúde caixa. É porque, assim, primeiro que eu acho que saúde, ele é investimento. Porque o que nós queremos de todo e qualquer plano de saúde é que quando a gente precisar, ele nos atenda. Então, a gente fez um reajuste, então, não é necessário, porque o plano de saúde da Caixa, ele não era reajustado desde 2009. Então, são muitos anos que ele estava defasado. Mas o meu salário, e aí eu estou explicando para todos, o meu salário, ele aumenta todo ano, então proporcionalmente aumenta? Gente, o nosso salário, ele é corrigido pelo INPC. O INPC de 2009 a 2008 a 2019, ele sofreu um reajuste de 86%. O índice inflacionário que mede a parte médica, que agora esqueci o nome, ele, nesse mesmo período, cresceu 385%. Então, não tem como o reajuste que é feito no nosso salário refletir em cima do que foi feito no nosso plano de saúde. E, assim, com todo o respeito aos demais, o plano de saúde da Caixa, ele é muito bom. Ele é bom, e é nessa defesa que nós queremos construir, que ele permaneça atendendo os trabalhadores e ele seja viável para todo mundo que trabalha na Caixa Econômica, além dos aposentados. Então é isso, gente, agradeço muito o espaço e estou à disposição. Primeiro, parabenizar o Marcos Henriques aí, o vereador, nosso vereador, né? Eu tive o prazer de conviver com ele nas conferências, nos congressos, e tem uma geração, né, que é a geração do Marcos, que é referência para a minha geração, né? E
E é legal, né, poder reencontrar, né, desde que ele saiu do comando, desde que ele saiu dos congressos, estando aí atuando na área política, na cidade, e ver os projetos, né, que ele tem apresentado em defesa da categoria, né. Isso é fantástico. Eu acho que a gente erra, né, ao divulgar só as nossas, quando a gente quer bater nas pessoas ou nos bancos, né, e esquece de falar das coisas boas que nós fazemos. A gente é um péssimo marqueteiro, né, o movimento sindical em si. A gente não valoriza um acordo, não valoriza um avanço, não valoriza, mas a gente está lá sempre batendo no banco. Acho que essa mudança é importante, inclusive para valorizar o como nós somos comprometidos, né, nós sindicalistas, com a nossa categoria e com os trabalhadores. Eu não gosto muito de entrar nesse debate de apontar dedo, né, você votou em Bolsonaro, você votou no PT, primeiro porque eu sei o quanto do meu estado votou no Bolsonaro, né, e sei o quanto o Nordeste contribuiu para a eleição da margem muito significativa para o PT e para o Haddad. Mas a gente tem que entender, eu vejo isso, que ao apontar dedo, a gente só está marcando essa divisão entre bolsonaristas e petistas, ou partidos de esquerda. E essa divisão, para mim, é bem clara, né? São os trabalhadores, de um lado, a classe consciente dos trabalhadores, e o outro lado é a elite, né? Uma elite que surfou nos anos do PT, que enriqueceu nos anos do PT, dos partidos de esquerda, mas que traiu, né, toda uma sociedade, e principalmente os trabalhadores, que também foram beneficiados, né? E aí a gente tem esse campo bem dividido. O nosso problema está em dialogar com o meio, que são as pessoas pobres, são os trabalhadores que não conseguimos dialogar ao levar a discussão de qual a importância do seu voto. Então é com ele dialogar, e quanto mais eu aponto o dedo, mais esse fosso se aumenta. Então eu particularmente não gosto. Eu acho que eu gosto de discutir as consequências, acho que isso é mais importante. Nós não participarmos da política, eu acho que permite a eleição de muita gente aventureira. E não participar, quando eu falo isso, não é ir votar, mas é ter o voto consciente. E aí a gente esquece que muitas das coisas que nós enfrentamos como sindicalistas, e isso é bom os delegados sindicais saberem, né, Lyndon Johnson no comando, são frutos das decisões políticas de uma Câmara Legislativa que não é pró-trabalhador. MPs que são ao longo da noite pelo Executivo, aprovadas reformas trabalhistas na calada da noite por esse Legislativo, e é isso que o trabalhador está perdendo. Então essas são as consequências quando a gente não tem um voto consciente, e é isso que eu tenho que dialogar com a classe trabalhadora. E aí eu acho que é muito salutar quando você tem um vereador que está olhando a classe trabalhadora, e principalmente a gente banco público. E a gente esquece de fazer esse debate com o bancário dos bancos públicos, a importância e o papel dos bancos públicos para um município, por exemplo. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNB, são fundamentais para o desenvolvimento social de qualquer município, né, e desenvolvimento econômico. E eu acho um absurdo a gente nunca fazer o debate, né, de esclarecer para o bancário, porque o bancário tem aquela visão da licitação, né? É importante ter licitação para as compras públicas e para a carteira de servidor, da FOPAG dos municípios, mas esquece que o Banco do Brasil, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, pertence a um governo federal, e ele está disputando de pé de igualdade com um banco privado que está lá sendo devorador da FOPAG dos servidores. E aí o Banco do Brasil e a Caixa Econômica são obrigados pela licitação a entrar no mesmo pé de igualdade, nos mesmos tipos de lance, sendo que o retorno disso vai ser dado para a União, que vai repassar para os municípios. Então, somos penalizados duas vezes. E aí, essas condições fazem que o Banco do Brasil e a Caixa Federal, ou o BNB, ou qualquer banco público, passem a sair dessas licitações ou ter lance menor. E perdemos a FOPAG desses municípios ou do Estado. E aí a gente perde, que é a coisa importante que as pessoas têm que entender, a gente perde uma carteira de crédito, um crédito rotativo importante, que traz sustentação de uma carteira e traz possibilidade de empréstimos futuros. E isso o Banco do Brasil vem perdendo muito rápido, essas carteiras de crédito e esse crédito de sustentação. Então, esse debate acho que é importante também fazer com o bancário. Então, ter um vereador ou ter alguém comprometido, por exemplo, estava discutindo outro dia no Rio de Janeiro, a vereança do Rio, eles evitaram a saída da FOPAG da Câmara Municipal
para um banco privado, está na mão do Banco do Brasil, mas a prefeitura não é a mesma coisa. Estamos falando de 1,5 bilhão de recursos. Saiu do banco privado, de um banco público, foi para o Santander, que o lucro ainda é para o exterior, não é nem para cá, é para fora do país. Então, esses debates são fundamentais a gente fazer com a categoria e mostrar a importância de termos, sim, políticos aliados e que entenda a classe trabalhadora. Um outro aspecto que eu gostei foi trazer o debate das mulheres. E ser um homem, eu acho que é importante, porque eu acho que a primeira coisa a gente tem que admitir que nós todos somos machistas, né? A gente pode fazer uma autorreflexão todos os dias e isso é fundamental para que a gente mude essa percepção. Mas só mudar essa percepção, eu acho que não muda o que a gente quer de sociedade e a Fabi está certa. Eu acho que a gente tem que cobrar, inclusive, dos bancos públicos o maior acesso para que as mulheres cheguem aos altos cargos. O Banco do Brasil tinha uma política de equidade fantástica, mas não conseguiu empoderar muitas mulheres, até por conta do que a Fabi colocou. As condições dadas não são as mesmas condições que um homem. E aí o governo do Bolsonaro acabou com essa bolsa de equidade, e ao mesmo tempo a gente vê a quantidade de mulheres nos altos cargos do banco, são ínfimas. Então, na minha opinião, há uma desigualdade de salário. Se ela não tem condições de chegar aos altos cargos, para mim há, claro, uma desigualdade de salário de imposição a isso para elas. Se vocês forem ver o Conselho de Administração do Banco do Brasil, a única mulher é a nossa Caref Débora. O resto são homens. Então, isso também é significativo para nós. Mas eu queria fazer um outro debate também que a gente tem que olhar. A mulher não só sofre esses preconceitos no local de trabalho e nos trabalhos, no mundo do trabalho, mas também na sociedade o tempo todo, isso é fato, e também na violência. E se a gente é conivente com uma violência contra uma mulher, seja um xingamento, seja um desmerecimento, ou seja violência física, nós estamos colaborando com o agressor, tá? E por que eu falo isso? Porque está assustador os índices de violência contra as mulheres nesse momento de pandemia, e principalmente pelos órgãos públicos em todos os estados, tá? E a polícia principalmente. Aqui em São Paulo, vou dar os dados porque nós acompanhamos esse dado aqui em São Paulo, o índice de violência contra as mulheres aumentou em 50% a 60% nesse período de pandemia, que já era alto, ficou muito mais alto, né? E a gente tem que denunciar, e muitas vezes a gente deixa passar uma brincadeira no local de trabalho, que a gente pode achar que é sexista, mas não é machista mesmo, é de inferiorização, ou mesmo um assédio sexual, que é muito grave. E me preocupa porque isso se reflete nas pessoas mais vulneráveis, né, que são as crianças. O índice de estupro de criança, e principalmente mulheres, crianças, é enorme, haja visto que a gente acompanha nos noticiários, né, inclusive de uma interrupção de uma gravidez, de uma criança de 12 anos, né, isso é cruel, e isso vem acontecendo muito nesse período de pandemia, então é uma reflexão para a gente fazer. O Sindicato de São Paulo sempre defendeu o empoderamento das mulheres, né, eu venho de uma geração que se criou nesse empoderamento, com a Juvândia, com a Ivone, e agora a gente pôde lançar um projeto, quando eu estava na Secretaria de Assuntos Jurídicos do sindicato, que é o acolhimento à violência contra as mulheres, que é o programa Nossa Basta Chega de Violência. Tá? Então esse é um programa que eu sempre divulgo, não estou à frente direto dele, é a Pamela, né, que é a assessora jurídica do sindicato, mas é um programa muito importante e pôde abrir muitas oportunidades de mudar a minha opinião quando eu falo com o Ministério Público, quando eu falo com outros órgãos públicos e a importância que às vezes nós desconhecemos que eles têm. E por fim, queria falar um pouquinho do bebê, né? A gente tirou no Congresso nosso funcionário do Banco do Brasil uma campanha em defesa do Banco do Brasil sobre 3 eixos, e eu acho que a gente tem que, como delegados sindicais e dirigentes, levar isso para o funcionalismo do bebê. O primeiro eixo é dialogar com os políticos. Eu acho que está na hora de criar uma massa política que vá defender o Banco do Brasil. Embora a pesquisa da ANAB aponta que 74% deles sejam favoráveis ao Banco do Brasil, quando um projeto de lei para privatizar o banco ou a Caixa Econômica Federal chegar lá, esse número percentual pode mudar. E é importante a gente estar blocado com uma parcela de políticos, isso independente de partido, acho que o que é importante é a defesa do bebê, para que a gente leve informação e a importância do Banco do Brasil. Bebê não é só importante para a agricultura familiar, para o agronegócio, ele também é importante nas cidades grandes,
pelas micros e pequenas empresas, e às vezes a gente esquece. O Pronamp está aí para mostrar para a gente a importância do Banco do Brasil, inclusive para a geração de emprego, né, e evitar que se aumente o maior número de desempregados no país, uma vez que se injeta recursos na micro e média empresa, que são fundamentais hoje para empregar pessoas no país. Uma outra esfera que é importante a gente dialogar é a sociedade. E eu acho que cada um dos funcionários do Banco do Brasil, ou nós, de funcionários de bancos, devendo, né, porque a gente não fez esse diálogo com a sociedade. E o que a sociedade vê, e aí que é interessante, é sempre apontar dedo pelas falhas nossas, que são impostas pela estrutura, seja por falta de funcionário, seja pelo estresse que nós passamos, enfim, a gente não consegue, abre-se um fosso e não conseguimos trazer eles na defesa das empresas públicas. Esse fosso a gente tem que eliminar. Eu não acho que seja fácil, acho que é difícil, mas eu acho que a gente tem que começar a entender a importância que a sociedade terá na defesa do Banco do Brasil. E o próprio funcionário. O próprio funcionário não pode só ver, no caso do Banco do Brasil, uma empresa que dialoga com o mercado e é um banco múltiplo, mas sim a importância dele quanto banco público e a sua atuação. Então, são os 3 pilares que a gente discutiu no Congresso de Funcionários do Banco do Brasil, que eu acho que agora a gente tem que rapidamente construir, rapidamente colocar em pauta, porque senão a gente vai ver a rapidez com que isso será a pandemia será utilizada para vender empresas públicas, né? Já estão criando esse narrativo. Temos que vender as empresas públicas para reforçar o caixa do Tesouro Nacional que distribui recursos aí como o benefício, né? Então isso vai entrar em pauta. E por fim mesmo, encerrando, Lyndon Johnson, eu acho que é fundamental o papel do delegado nesse período de home office ou nos futuros home office para a gente definir o que a gente quer de pauta e o que a gente quer de construção dentro dos bancos públicos. A gente precisa muito da informação de vocês para construirmos o diálogo com o Banco do Brasil. Nós fizemos uma pesquisa com o Traficute, né, o Comando Nacional, mas eu acho que agora temos que adentrar nesse debate direto com quem está em home office e com quem não está em home office para a gente entender qual é o modelo que nós queremos e de forma coletiva construir esse debate. Então, acho que esse é o papel fundamental, além de ressignificar a nossa atuação, né, eu acho que passa muito por isso. E, volto a dizer, acho que os sindicatos são muito ruins em redes sociais, coloca o meu também, e o bancário da linha de frente como delegado sindical, eles são fantásticos nesse trabalho, e eu acho que a gente tem que repensar mesmo na organização. Queria agradecer muito o convite, né, agradecer a você, Lyndon Johnson, por essa oportunidade, aos companheiros, bom rever o Marcos, bom rever a Magali, que está sempre em contato comigo, o Paulão aí também, não vi o PC, mas manda um abraço para o PC, e é importante a gente estar discutindo sempre essas questões dos bancos públicos ou qualquer banco que tenha essa oportunidade de falar com os delegados.